quando a gente está falando de seguro, a gente está falando de uma vida mais equilibrada, né? Uma vida que é de cuidado também, né? Olá, seja bem-vindo ao canal Mafre no YouTube. Aqui a gente quer conversar sobre planejamento, sobre metas, sobre futuro, sobre como é que a gente pode se organizar para alcançar os nossos sonhos em 2021. E dentro desse planejamento, vale a pena a gente conversar sobre autocuidado, especialmente autocuidado masculino. Por isso, a gente convidou o Marcos Piangers, o Papai é Pop, que divide com a gente numa conversa muito descontraída várias dicas práticas. Oi, Marcos, bem-vindo a Mafre. Muito obrigado, Kelly. Um prazer estar aqui conversando com vocês e, de alguma forma, ajudando outros homens a se cuidarem um pouquinho melhor. Mais do que tudo, né? Ter uma vida mais equilibrada, mais conectada com ele mesmo, mais conectada com as pessoas que ele ama e mais conectada com o redor, né? Com a sociedade, com a natureza. A questão do autocuidado masculino, como é que a gente aborda esse tema? E não é só porque a gente tem essa imagem do masculino tão antigo e autodestrutivo, esse masculino aventureiro, né? A gente gosta de imaginar que o homem é assim porque o antepassado do homem era assim, então as mulheres ficavam em comunidade e o homem ia caçar, então ele sente esse ímpeto de se aventurar constantemente. E sempre que a gente faz essas relações com os nossos antepassados, a gente sempre está apelando para um ponto de vista muito primitivo, né, muito pouco civilizado. Esses eram homens que viviam 20 anos no passado, homens que nem cuidavam e nem eram cuidados, né? Então a gente sabe que os antropólogos dizem que o principal traço de uma sociedade estar se desenvolvendo em termos de civilidade era um fêmur que foi cicatrizado. Isso significava que esse fêmur, que essa perna quebrada, que essa pessoa que caiu de um rio ou que no meio de uma caçada caiu de uma árvore ou foi atacado por um bicho, essa pessoa foi cuidada por alguém. E isso demonstra, na visão dos antropólogos, dos historiadores, os primeiros traços de civilidade numa sociedade. Então, olha que bonito a gente começar a perceber que se a gente quer ser civilizado, a gente tem que tratar com mais atenção a questão do cuidado, não só do nosso cuidado para com os outros, mas também do nosso cuidado com a gente mesmo, né? E aos poucos eu fui vendo que é uma construção. Para eu ser um marido melhor, eu tenho que ser um homem melhor. E aí, se eu quero ser um homem melhor, eu tenho que estar o tempo todo entendendo o que é ser um homem bom, né? Quais são as qualidades, quais são as forças que eu tenho, quais são as forças que o homem tem, né? E eu comecei a perceber, e hoje em dia eu falo para os meus amigos, a gente não é YY, os nossos gametas é XY. A gente tem algumas sensibilidades e a gente tem forças dentro da gente que são socialmente construídas e colocadas do lado feminino, mas que também estão dentro da gente. Então a nossa capacidade de sentir, a nossa capacidade de expressar os nossos sentimentos, a nossa capacidade de respeitar as nossas emoções, a nossa capacidade de cuidar dos outros e da gente mesmo. Algo que não nos contaram, porque tradicionalmente a masculinidade é construída com base numa autodestruição, né? Então esse comportamento autodestrutivo ele tem algumas consequências, né? A gente foge das relações familiares, a gente abandona os nossos filhos, a gente perde casamentos que poderiam nos salvar, poderiam equilibrar a nossa vida. 75% dos homens nunca ouviu falar em masculinidade tóxica. Então esse comportamento violento, agressivo, competitivo, ele é muito fomentado, alimentado por uma visão de masculinidade que, na minha opinião, e na opinião da ciência, é completamente equivocado. Se a gente quiser ter uma vida mais feliz, se a gente quiser ter uma vida mais equilibrada, se a gente quiser ter uma vida mais duradoura, se a gente quiser ter uma vida mais cheia de oportunidade, perspectiva, cheia de equilíbrio, cheia de vontade de viver, a gente precisa desconstruir aquilo que nos disseram, que é uma construção masculina em oposição ao feminino, uma construção masculina que não sente nada, que agride os outros, que não fala e não expressa os seus sentimentos, que não vai ao médico, que não verifica se está na hora de examinar o câncer de próstata. A gente sabe que o homem não faz consultas médicas, não faz terapia, o homem se suicida 4 vezes mais do que as mulheres. A gente é doentinho e a gente precisa urgentemente falar sobre isso para curar de alguma forma o nosso coração. E dentro da questão do autocuidado, Marcos, como é que os homens
E aqui também a pergunta caberia para nós mulheres, né? Como é que a gente está olhando para o nosso futuro? Queria saber da sua opinião pessoal, né? Como é que você enxerga essa questão de olhar o longo prazo? Então, o que eu vou deixar para os meus filhos de legado? Isso tem a ver com o meu comportamento, porque passa muito pelo comportamento, mas também com o futuro financeiro, organização da sua família, pensar nesse longo prazo. Como você tem visto isso? Quando a gente está falando de seguro e de planejamento financeiro, a gente está falando de uma vida mais equilibrada, né? Uma vida que é de cuidado também, né? Estar aqui deve ser um processo de agradecimento a alguém que fez isso que você está falando, Kelly. Um planejamento, um cuidado, uma visão de longo prazo, um entendimento de que todo mundo envelhece, todo mundo morre. E esse é mais um tabu. É um tabu também do homem, mas é um tabu do jovem, do adolescente, é um tabu das mulheres, de imaginar, poxa, talvez eu nunca morra, a gente fica empurrando, talvez eu nem vou falar sobre esse assunto, não quero nem falar sobre seguro de vida, porque daí eu estou falando de morte, eu não quero falar sobre isso. E quando a gente está nesse processo, de novo, de autodefesa, e a gente, na verdade, está só construindo um comportamento que não é sustentável, e um comportamento que não é de cuidado com aqueles que vão ficar aqui. Então, para mim, está muito claro isso. Essa série de crenças que nos afastam da felicidade. Então, são uma série de crenças, de frases prontas, de coisas que a gente ouve desde pequeno, que nos afastam da nossa felicidade. Então, a gente ouve muitas vezes que a gente tem dinheiro, tem que gastar agora para conquistar, né, os seus desejos. E, lamentavelmente, a gente vive numa geração muito baseada em consumo que está confundindo necessidade com desejo. Precisar é uma coisa, querer é outra. Esse entendimento da diferença da necessidade e real, daquilo que a gente quer, essa diferença, esse é o nosso papel, é o papel do pai, é o papel do tutor, é o papel do mentor, é o papel do cuidador, de dizer, não, tem duas coisas completamente distintas aqui. Algumas a gente quer, e é nobre querer, e é importante que a gente batalhe e trabalhe para alcançar os nossos objetivos, e as outras são necessidades mesmo, necessidades de se alimentar, de ter uma casa e de construir relações afetivas, porque muitas vezes a gente não percebe a construção de relações afetivas como uma necessidade, mas essa necessidade, ela é mais importante, ela fica antes daquilo que a gente quer. Então é importante a gente entender o que é de fato necessidade na vida, né? Para a gente viver bem e viver bastante. E tem um monte de outras coisas que são desejos. E esses desejos a gente vai conquistar ao longo da vida, e se a gente puder postergar esses desejos, a gente vai certamente realizá-los com muito mais satisfação. E hoje em dia a gente vê uma geração que tem tudo, a hora que quer, né? A gente brinca que quer um filme, tá ali, quer uma música, tá ali, quer comida, tá ali, e inclusive o Tinder, né? Aplicativos de relacionamento amoroso, aperta um botão, daqui a pouco já tá ficando com uma outra pessoa. Nesse sentido, a questão da pandemia e da quarentena nos apresentou uma série de limitações que talvez sejam muito educativas. Educativas do ponto de vista, eu não posso ter tudo que eu quero ter, certo? Então eu não preciso satisfazer todos os meus desejos imediatamente. Isso é positivo, isso desenvolve um comportamento muito mais sustentável, um comportamento que vai postergar os prazeres, né, postergar as satisfações, para fazer com que essa satisfação seja muito mais abundante quando a gente satisfaz com muito mais trabalho, dedicação, com muito mais esforço, compartilhando as nossas conquistas. Certamente essa satisfação ela se dá de uma forma muito mais plena. Me parece que a gente está vivendo um momento de muita angústia, de muito nervosismo, de muito desafio, mas eu tento sempre ver o lado cheio do copo, e eu tenho aprendido muito a ser mais paciente, a falar mais das minhas vulnerabilidades, dos meus sentimentos para as minhas filhas, a explicar que às vezes eu estou nervoso, que às vezes eu me sinto angustiado com o futuro econômico, de saúde, das pessoas, da política. Falar para elas que o papai não sabe de tudo, o papai não é o cara mais forte do mundo, que o super-homem também é Clark Kent, ele também se apaixona, tem vulnerabilidades, existe criptonita, todo super-herói, ele é super-herói porque ele tem vulnerabilidades também, e isso faz dele mais admirável. Então essa discussão aqui em casa tem girado em torno
de investigar constantemente se elas estão bem, se elas estão com a saúde mental delas em dia, se elas estão felizes do ponto de vista das necessidades básicas, né? E necessidades básicas são necessidades afetivas, então a gente tem incentivado muito conversa com os amigos via WhatsApp, a gente fala muito da importância de estar conectado com a família, ligando sempre para a vovó, para o vovô. A gente exercita algo que os antigos faziam muito, mas hoje em dia a gente não faz mais nas famílias, que é uma técnica, não sei se vocês já ouviram falar, mas é conversar. Não sei se vocês já ouviram falar, mas é muito interessante. Os antigos faziam isso, hoje em dia ninguém mais faz. Mas você não tem televisão ligada, não tem tablet, não tem computador, não tem videogame. Na hora do jantar, na hora da noite, na hora do almoço, na hora do café da manhã, é só os filhos conversando, sem ler e-mail, responder coisas de trabalho, conversar, investigar, conhecer, para justamente conseguir construir essas ligações afetivas bem estabelecidas, fortes, esses canais de confidencialidade, né? Eu vou unir aqui duas perguntas que chegaram para a gente, que hoje em dia, a gente tem diversos modelos de família, entre eles os pais que são divorciados, ou então que tiveram um relacionamento, desse relacionamento foi gerada uma criança, mas não vivem na mesma casa. Pegando esse gancho dessa pergunta, como é que a gente faz com que essa relação seja saudável desses homens que talvez não morem na mesma casa que os filhos, que trabalham, os pais divorciados ou os pais que não convivem com os filhos podem fazer? E tem uma pergunta bem curiosa aqui. Marcos, fez muita falta seu pai ter sido um pai ausente? Ou você achou que foi bom para você poder construir quem você é hoje, o seu modelo do masculino? Esses processos de desconstrução, eles vieram de uma forma muito mais dolorosa por eu não ter tido pai. Muito mais difícil, eu errei muito mais. E a minha esposa, pacientemente, nos últimos 18 anos que a gente está junto, me ajudou a me reconstruir, minhas filhas me ajudaram a me reconstruir, minha mãe me ajudou a me reconstruir, para que, de fato, eu tenha uma família feliz, seja mais equilibrado, tenha uma vida mais plena, mais saudável. E não digo que eu estou perfeito, porque eu estou sempre errando e sempre aprendendo, e esse é um processo que nunca vai acabar. Eu acho que é um processo de muito aprendizado, mas para ter aprendizado precisa de humildade, a gente precisa reconhecer. Agora, um pai ruim não faz falta. Se eu tivesse um pai que reforçasse só uma visão autodestrutiva, desrespeitosa, agressiva, violenta e competitiva, aí não. Aí eu preferia 1000 vezes não ter pai mesmo. Agora, o que eu acho que é o certo é que a gente incentive homens a participarem, e quanto mais eles participarem, mais eles vão aprender, e quanto mais eles aprendem, melhores pais eles vão ser. Então, eu não acho positivo romantizar o abandono de forma alguma. Respondendo a outra questão dos pais separados, e um exercício que eu recomendo para todo pai que ainda está junto, toda mãe que ainda está junto, é a guarda compartilhada dentro do casamento. Então você está dentro do casamento, você tem a sua esposa e seu filho, é saudável construir um cotidiano, né, um cronograma em que o pai fica com o filho em alguns momentos e a mãe fica com o filho em outros momentos. Por quê? Porque é o que a gente chama de guarda compartilhada dentro do casamento. O que isso faz? Isso faz com que os dois entendam os processos e os mecanismos muito melhor, e aí a gente não acabe caindo num divórcio, né? A relação ela fica muito mais saudável quando existe respeito mútuo e entendimento desses processos que estão acontecendo. Aí, quando a separação já existe, né, acho que é importante a gente desenvolver maturidade. Eu sempre digo para os homens, aí a gente volta lá para o início da nossa conversa, Kelly. É típico da masculinidade não perceber a mulher como ser humano depois que essa mulher ela se separa, né? Então, você começa a desumanizar a sua ex-esposa. E a gente ouve algumas verbalizações muito assustadoras, do tipo, por que eu vou pagar pensão se ela já tem namorado? Ou por que eu vou pagar pensão? Ou por que eu vou fazer um seguro de vida se assim eu vou deixar o dinheiro todo para o Ricardão, né, para o outro marido? E isso é típico de um homem que não ama a sua família. A gente fala, eu amo minha família, eu faço tudo pela minha família. Agora, se você acredita nesses conceitos que eu acabei de citar, é uma mentira, você não ama a sua família, você ama você mesmo. Você não faz tudo pela sua família, você faz tudo por você, pela sua realização profissional. Se você realmente ama a sua família, você vai perguntar para sua esposa se ela está feliz, satisfeita, equilibrada, se os seus filhos estão realmente bem, satisfeitos com o seu estilo de vida profissional. E aí, quando acontece a separação e a gente verbaliza
essas crueldades, essas perversidades, a gente de fato comprova que a gente não amava nossos filhos, a gente não amava a nossa esposa, a gente amava a gente mesmo. Eu já cansei de ouvir o homem separado dizendo: pai só tem eu, se vier aqui um outro tio namorar a mamãe, você fala pra ele: pai eu já tenho, sai daqui. Ou seja, você não ama o seu filho, você ama só você. E o egoísmo de ser amado, o egoísmo de apenas você se realizar. É um exercício, meu amigo, é um exercício você olhar para sua família e dizer: eu quero o melhor para minha família. Vou fazer um seguro de vida, porque quando eu morrer, quero mais é que a minha esposa encontre um outro cara melhor que eu, mais gentil, mais humano, mais exemplo para as minhas filhas. Isso é amar sua filha. Isso é amar seu filho. Isso é amar sua esposa, irmão. Então, assim, esse processo é um processo de desconstrução desse egoísmo, desse autocentrismo masculino e de dizer assim: não, peraí, cara, eu não tô nesse mundo sozinho. Eu vou ser mais feliz se eu compartilhar, eu vou ser mais feliz se eu cuidar, eu vou ser mais feliz se eu cuidar de mim e se eu cuidar de quem está ao meu redor, independente se a vida é injusta comigo, independente se os outros responderam de uma forma que eu não gostaria que eles tivessem respondido, se eles se comportam de uma forma que eu não gostaria que eles se comportassem. Os filósofos estoicos falam muito sobre isso. Tem coisas na vida que a gente controla, tem coisas que a gente não controla. Aquilo que a gente não controla, a gente não precisa nem se preocupar. Mas o que você controla, você vai se esforçar para fazer o melhor. E o que eu controlo é poder dar segurança para minha família. O que eu controlo é me esforçar para que eles estejam realmente muito bem, independente se a gente vai se separar, eu e a Ana, ou se eu vou falecer. Eu quero deixar o melhor para eles, porque isso é prova de amor. Isso é a prova de que, quando eu digo que eu faço tudo pela minha família, que eu amo as minhas filhas, é a prova de que é a verdade. Porque eu não estou ganhando nada com isso. E amor é isso. Amor é quando você não ganha nada em troca e você dá tudo que você tem. Marcos, a gente quer que 2020 acabe, né? Foi um ano muito atípico. E a gente pode planejar 2021. Por mais que a gente não tenha controle de tudo, e tem coisas que a gente não pode controlar, outras a gente pode, as nossas escolhas, as nossas metas. Quais são as suas dicas? O que você espera de 2021 e quais são as suas dicas práticas para esse ano? A gente vai celebrar um final de ano de 2020 e a gente vai agradecer que o ano de 2020 acabou. Mas eu me lembro que desde 2016 a gente já celebra os finais de ano, né? Eu me lembro que 2016 vai embora logo, daí 2017, ai meu Deus, vai embora logo. Aí eu vi as pessoas, todo final de ano era um final de ano cansativo, era um final de ano exausto e as pessoas querendo que acabasse o ano logo. Eu entendo isso e acho lindo que exista uma renovação. Mas se você, todo final de ano, está exausto, cansado, você precisa fazer alguns ajustes na sua vida para você ter uma vida mais equilibrada. Você precisa fazer alguns ajustes conversando com as pessoas que estão ao seu redor, colegas, empresa, família, amigos, para ter uma vida mais equilibrada, para entender que a vida, que as nossas necessidades dizem respeito a, claro, as necessidades básicas, mas também um senso de equilíbrio, de satisfação afetiva, né, de consideração um pelo outro, de propriedade e alegria naquilo que a gente faz, de perceber que o que a gente faz no trabalho, vocês na Mafre, tem um impacto positivo no mundo, ou seja, existe um propósito naquilo que eu faço, tem um porquê de eu fazer aquilo que eu faço e tem um porquê de fazer as coisas que eu faço do jeito que eu faço. É importante que a gente planeje 2021 para que a gente não chegue no dia 12 de novembro de 2021 cansado, exausto, pedindo para o ano acabar. Então, se eu pudesse dar uma dica apenas, seria essa. Que você coloque na sua agenda no dia 12 de novembro de 2021 e coloque lá na agenda, escreva: tô exausto, tô cansado, quero que o ano acabe, porque alguma coisa está errado se isso acontecer todo ano. A gente tem como controlar algumas coisas. Que a nossa casa se transforme num ambiente harmônico, que o nosso casamento seja fruto de felicidade e equilíbrio, que a gente tenha os nossos momentos a sós com as nossas esposas, nossos maridos, que a gente redescubra os prazeres cotidianos, talvez só de dentro de casa, nessa relação amorosa, nessa relação afetiva com os nossos maridos e esposas. A importância de ter uma vida equilibrada com os nossos filhos. Então é importante que esse equilíbrio exista, é importante que você pai, você marido, você homem, se perceba como um ser que tem que respeitar suas emoções. Não existe emoção ruim. Quando você está com raiva, quando você está
frustrado, pode chorar, meu irmão, pode ligar para o seu amigo e se abrir, pode fazer uma terapia, isso não faz de você menos homem. Quando você se expressa e fala dos seus sentimentos, isso faz de você mais homem, porque você está rompendo com uma imagem terrível que muitas vezes nos obrigam a ter socialmente, profissionalmente, do homem que não chora e que não sente. Isso também é devastador e isso também faz com que a gente chegue no dia 12 de novembro pedindo para 2020 acabar. 2020 vai acabar, mas talvez a pandemia não acabe tão cedo. A minha mensagem é, não vamos esperar os outros criarem um mundo melhor para a gente. Vamos a gente criar um mundo melhor para a gente. E não só para a gente, para todo mundo que nos rodeia. Marcos Pianger, super obrigada por conversar com a gente e dividir tanto conteúdo. Muito obrigado, Kelly. Foi um prazer estar com vocês e espero que a gente possa conversar. Se vocês quiserem conversar mais sobre esses assuntos, estou disponível aí nas redes sociais. Muito obrigado pelo carinho e um final de ano incrível para todos vocês da Mafre. Obrigada também por você, que nos acompanha por aqui. Compartilhe esse vídeo com alguém, envia esse vídeo ou assiste ele com quem você ama. Tenho certeza que juntos a gente pode fazer a mudança. Até o próximo conteúdo, pessoal. Tchau!